Olá, professor, tudo bem? Eu sou Marlise Vescov, consultora educacional da FTD Educação. Vamos conversar sobre o que nós vislumbramos ao conceber uma coleção de livros didáticos dedicado aos nossos alunos dos anos finais do ensino fundamental. O que irá tornar esse material mais rico, mais efetivo para os nossos alunos e também para você, professor. Em primeiro lugar, nossa proposta metodológica tem como base as principais competências da BNCC, mais precisamente as 10 competências gerais. Além das competências específicas para cada área do conhecimento e para cada componente curricular. Para nós, o foco é o aluno e o papel dele no processo de ensino e aprendizagem. Ainda mais nessa altura da vida escolar, em que ele já adquiriu certos conhecimentos, tem mais consciência das suas vivências e mais autonomia na construção de saberes. Tudo isso, em boa parte, decorrente do maior contato com tecnologias e inovações. Sabemos que as ideias de acumular e memorizar informações, elencar conteúdos e fixar conceitos não bastam. É preciso mais. É preciso criar oportunidades para o aluno se apropriar do real sentido dos conteúdos escolares. Garantir que haja realmente o desenvolvimento cognitivo. Portanto, o conteúdo, o objeto do conhecimento, precisa ser, acima de tudo, significativo. Em nossa concepção, os conteúdos, as propostas e objetivos didáticos devem estar fundamentados em 6 pilares principais. Vamos a eles? Comunicação, criatividade, criticidade, colaboração, caráter e cidadania. Mas antes de falar sobre eles, precisamos ressaltar algo também fundamental no processo de ensino-aprendizagem, que é a interdisciplinaridade. Há muito se discute como tornar os conteúdos mais envolventes, mais claros, mais ligados à realidade. Uma das alternativas é trabalhar justamente por meio da interdisciplinaridade, que nada mais é do que a ligação entre diferentes disciplinas. Fazer o aluno reconhecer que muitos objetos do conhecimento estão interligados, que podem ser do interesse ao mesmo tempo da geografia, da matemática, arte, por exemplo. Isso leva à contextualização. E essa contextualização favorece a compreensão dos conteúdos porque ajuda a dar sentido aos conceitos e a proporcionar uma aprendizagem realmente significativa. Falando em aprendizagem significativa, lançar mão de práticas como as metodologias ativas, nas quais o estudante atua como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, enriquece o caminho do desenvolvimento da cognição. Podemos citar como exemplos dessas práticas o trabalho de campo, quando os alunos são levados ao local do fenômeno estudado para fazerem as suas observações. E o ensino por investigação, em que se busca informação por meio da discussão entre alunos com a mediação do professor. Trabalhar com projetos que envolvem mais de uma disciplina e que se baseiam na resolução de problemas promove a leitura e a problematização de noções fundamentais para a compreensão da realidade e para a atuação desses alunos no mundo. Com essas estratégias, estaremos estimulando nos alunos a colaboração, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e ações éticas e cidadãs. Olha aí, novamente os pilares que consideramos importantes para embasar o nosso projeto pedagógico para os anos finais do fundamental. Vamos falar então do primeiro pilar, a comunicação. Para desenvolver formas eficazes de comunicação, é preciso primeiramente conseguir se expressar. Concordam? E por mais que o jeito de se expressar seja próprio de cada um, o primeiro passo para fazer isso da maneira mais satisfatória possível é ter o entendimento de determinado conteúdo. É entender de fato o que lemos, vemos ou ouvimos e, por consequência, o que escrevemos. Parece óbvio, mas não é. Vamos desenvolvendo aos poucos a competência para ler e escrever e aí vamos dando sentido a alguma coisa.
Nós interpretamos, compreendemos o que estamos lendo e escrevendo. E vamos assim dominando o significado das palavras, dos conceitos com os quais nos deparamos. É uma construção. Nesse livro de língua portuguesa, por exemplo, na unidade que trata de cultura popular, um conto é apresentado aos alunos. Nessa sessão chamada Integrando com, revela-se a interdisciplinaridade do assunto trabalhado. Quando os autores mostram que um conto popular é patrimônio cultural, como aqui, temos o mesmo tema sendo tratado sob o ponto de vista da história. Veja como o nosso primeiro pilar, a comunicação, propicia diferentes ações. Antes de lerem o texto, o professor pode perguntar o que os alunos entendem sobre o patrimônio cultural. Depois da leitura, eles podem se manifestar expondo se o que pensavam foi contemplado, se as hipóteses levantadas foram confirmadas. Enfim, vão aprender a ler trechos de documentos reais, como a Constituição Federal, que define o que vem a ser patrimônio material e imaterial e por aí vai. Então, atividades que estimulem os alunos a realizar leituras orais e compartilhadas, como nesse caso, ou ainda expressões teatrais, leitura de imagens, fotografias e mapas, por exemplo, podem contribuir para que os alunos compreendam de maneira significativa os conteúdos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Tudo bem até aqui, professor? Então vamos para o segundo pilar, criatividade. Para o professor Nilson Machado, é a partir da imaginação que a criança, desde cedo, constrói significados para a sua vida e aumenta seu repertório com referências e valores. Parece claro que é preciso estimular crianças e jovens a soltar a imaginação, construir significados a partir das suas experiências fora da escola, mas também por meio das situações de aprendizagem que estimulem no ambiente escolar. É importante estimulá-los a desenvolver habilidades que possibilitem criar coisas para o seu próprio bem e para o bem das pessoas do seu convívio. Vamos dar um exemplo. Essa unidade do livro de matemática trata de sistemas de numeração. Nessa proposta que integra conteúdos com a disciplina de língua portuguesa, vemos o estímulo à criatividade, nosso segundo pilar, e também a comunicação, da qual acabamos de falar. Isso fica claro na atividade que propõe a produção de um vídeo para a internet. Ela promove uma abordagem relacionada a competências da BNCC quando explora um tema que tem relação com o uso de tecnologias e faz uso de observações de aspectos quantitativos para investigar dados. Isso tudo apoiado na criatividade dos alunos, que deverão construir um roteiro, pensar em formas de comunicar o conteúdo e tornar esse vídeo o mais interessante possível. Nosso terceiro pilar, criticidade. Ler, escrever, pensar, argumentar são competências que contribuem para o desenvolvimento da cognição, das emoções e das habilidades necessárias para o convívio social. Além dessas competências, o aluno desenvolverá de fato o pensamento crítico a partir do momento em que tiver autonomia, tanto intelectual como de comportamento e de raciocínio. Digamos que o pensamento crítico é a coroação de um processo de ensino e aprendizagem realmente efetivo, em que o aluno atua como protagonista, desenvolvendo suas habilidades e reconhecendo suas próprias formas de aprender. No livro de ciências, por exemplo, em uma proposta integrada com as disciplinas de geografia e matemática, as atividades levam ao desenvolvimento do raciocínio crítico ao questionar sobre o consumo de petróleo e outras fontes de energia. Agora, o quarto pilar, colaboração. Desenvolver projetos colaborativos significa colocar os alunos no centro do processo de aprendizagem e, assim, estimular o convívio, a troca de experiências e a união de ideias para a resolução de problemas, além de promover o respeito pelas diferenças que existem entre os indivíduos. Um ponto importante aqui é esse contato com a divergência de ideias e a possibilidade de aperfeiçoar a habilidade de argumentação.
Essa atividade de geografia, por exemplo, demonstra que as diferentes visões de mundo podem mudar no decorrer da história, com a aquisição de novos conhecimentos. Nessa outra proposta, estimula-se a colaboração entre os alunos. Quinto pilar, caráter. Além de desenvolver conceitos, as estratégias de ensino devem dar a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais, como a empatia, a responsabilidade, confiança, a ética, a autoestima. Viabilizar o desenvolvimento dessas habilidades leva a uma aprendizagem que faz mais sentido para o aluno, porque dialoga com o real. É nesse ambiente que ele adquire valores e princípios que vão ajudá-lo a se desenvolver como sujeito, como cidadão. Atividades que estimulem a boa convivência, que levem os estudantes a respeitar a opinião do outro, a considerar diferentes pontos de vista na resolução de problemas, a desenvolver hábitos sustentáveis e assim por diante, com certeza estarão ajudando a formar o caráter desse indivíduo. Essa atividade, por exemplo, propõe que os alunos valorizem a experiência de pessoas mais velhas, respeitem o lugar do outro no mundo e façam projeções sobre o próprio futuro. Sexto e último pilar, cidadania. Sabemos que a escola não é apenas lugar de difusão e troca de conhecimentos. Não visa apenas a construir com os alunos uma bagagem de conteúdos bem assimilados. Mais que isso, é um espaço que pretende formar cidadãos. Todos os pilares vistos até agora e que, na nossa opinião, alicerçam de forma efetiva um excelente material didático para os nossos alunos dos anos finais do fundamental, respeitam e desenvolvem as capacidades do indivíduo com o desejo de torná-lo um cidadão que vai contribuir para o bem comum. Ser cidadão é agir com ética, respeito, solidariedade, justiça. Então, as atividades em sala de aula devem respeitar os conteúdos escolares, estimulando os alunos a aprofundarem seus conhecimentos sobre a comunidade em que estão inseridos, o país em que vivem e também sobre outros povos e países. Essa proposta do livro de ciências, por exemplo, promove a interdisciplinaridade entre temas de ciências e língua portuguesa, com atividades que propõem aos alunos que se coloquem no lugar de outro cidadão, que tem direitos como ele e que possui outras necessidades. Professor, espero que você tenha aproveitado esse nosso bate-papo e também se encantado com a nossa proposta para os anos finais do ensino fundamental. Ela foi elaborada com todo o carinho pelos profissionais da FT da Educação para apoiar a sua prática diária. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.